No outono de 1944, enquanto a guerra no Oeste parecia decidida, uma feroz e esquecida batalha ocorreu nos campos enevoados da Lorena. Aqui, o terceiro exército de Patton avançou profundamente pela França, apenas para ser confrontado por novas brigadas de panzer alemãs, ansiosas para provar que o punho blindado de Hitler ainda podia esmagar qualquer avanço. Com os Panthers rondando e as tripulações americanas em desvantagem de poder de fogo, parecia que a maré poderia finalmente virar contra o avanço de Patton. Mas o que se seguiu foi uma disputa selvagem de inteligência e nervos. Shermans e destroyers de tanques manobravam através da névoa densa, atacando de ângulos inesperados, enquanto os Panthers respondiam com precisão mortal. Foi um teste brutal de liderança e espírito de luta, um confronto menos conhecido, onde as forças de Patton, mais uma vez, desafiaram as probabilidades e quebraram a espinha dorsal das últimas esperanças blindadas da Alemanha no Oeste. Este foi Aracourt, um campo de provas esquecido, onde o mito da invencibilidade alemã enfrentou o aço obstinado dos americanos. Para aqueles bem versados na história militar da Segunda Guerra Mundial, um punhado de batalhas icônicas tende a dominar a memória pública. As ruínas congeladas de Stalingrado, onde exércitos inteiros sangraram em disputa de vontades. O estrondoso confronto de blindados em Kursk, o maior combate de tanques da história, a desesperada ofensiva de inverno nas Ardenas, conhecida como a Batalha do Bulge, e a luta pela supremacia no norte da África em El Alamein. Todos esses eventos ecoam nos livros de história. Porém, além desses grandes confrontos, há batalhas menos conhecidas, igualmente ferozes, decisivas e, de certo modo, até mais fascinantes taticamente. Uma dessas batalhas foi travada nas colinas do nordeste da França, em um lugar chamado Aracourt. A Batalha de Aracourt, de 18 a 29 de setembro de 1944, foi um confronto decisivo e pouco lembrado entre tanques americanos e alemães na Lorena. Durante a campanha da Lorena, a 4ª Divisão Blindada dos Estados Unidos da América, liderada pelo general John S. Wood, enfrentou um ataque blindado alemão improvisado, lançado por Hitler para tentar conter o avanço dos aliados. A batalha não foi só mais um confronto de blindados, mas a maior de tanques já enfrentada pelo exército dos Estados Unidos da América até então. Terminou com vitória decisiva dos americanos, que destruíram e expulsaram 2 brigadas Panzer alemãs e outros elementos do campo de batalha. O que torna a Batalha de Aracourt tão fascinante é o desequilíbrio notável entre as forças opostas. O ataque alemão foi liderado pelos tanques Panther, conhecidos pela blindagem inclinada e canhões de 75 mm de alta velocidade superiores aos M4 Sherman americanos, que em sua maioria ainda usavam os canhões padrão de 75 mm. Os Shermans, teoricamente, tinham pouca chance em um duelo direto. Porém, com o desenrolar da batalha, percebeu-se que a tecnologia não definia sozinha o resultado da guerra de tanques. Táticas, terreno, clima, apoio aéreo e coesão das unidades desempenharam todos papéis decisivos. Em setembro de 1944, a frente ocidental vivia um avanço rápido. Após a ruptura da Normandia, as forças aliadas avançaram pela França com uma velocidade impressionante. Paris caiu, a resistência alemã se fragmentou e o terceiro exército de Patton avançava para a fronteira alemã, mas os avanços trouxeram dificuldades logísticas, suprimentos longos e unidades sobrecarregadas. Vendo uma oportunidade, Hitler ordenou uma contraofensiva contra os flancos do exército de Patton. O objetivo era recuperar Lunéville e isolar o 12º Corpo americano que tinha criado uma cabeça de ponte no rio Mosela em Dieu-Loire. Para realizar essa missão, o alto comando alemão atribuiu a tarefa ao 5º Exército Panzer, uma formação com histórico notável de combate, incluindo campanhas na Rússia e Normandia. Sob comando do general Hasso von Manteuffel, um dos mais respeitados comandantes blindados da Alemanha, os alemães planejavam um contra-ataque rápido e devastador perto da tranquila vila de Aracourt.
O terreno local, marcado por campos abertos, trechos de floresta e colinas suavemente onduladas, logo ecoaria com o rugido dos motores, o estrondo dos canhões de tanque e os gritos dos homens feridos. O comando de combate, da 4ª Divisão Blindada dos Estados Unidos da América, um elemento da famosa ponta de lança de Patton, estava posicionado próximo a Harcourt quando o ataque alemão começou. Esses tripulantes de tanque americanos não eram estranhos à guerra. Muitos já tinham lutado na Normandia, cruzado o Sena e estavam endurecidos por meses de combates. Ainda assim, eles enfrentavam uma realidade sombria. Eles estavam em menor número de tanques e não tinham o poder de fogo dos Panthers que logo enfrentariam. Mesmo com menos poder bruto, compensavam com velocidade, coordenação e domínio aéreo. O 5º Exército Panzer alemão lançou nesta contraofensiva a maior concentração de tanques no oeste desde as grandes batalhas blindadas em Caen e Mortain, 2 meses antes. Mais de 300 tanques, muitos recém-saídos das fábricas, formaram o núcleo das novas Brigadas Panzer. Essas brigadas, conceito retomado do início da guerra, foram criadas como formações flexíveis e móveis para cobrir falhas na linha de frente. Previstas para a frente oriental, Hitler as enviou ao oeste, numa tentativa desesperada de retomar a iniciativa. Cada brigada Panzer era composta por 2 batalhões blindados, um com os antigos Panzer, 4 de canhão longo, e outro com os mais novos e pesados Panzer, 5 Panther. Embora ambos tivessem canhões de 75 mm similares, os Panther eram superiores em alcance, poder de fogo e proteção. Essas unidades, tidas como de elite, na verdade tinham muitos recrutas inexperientes, treinados às pressas e enviados ao combate sem coesão. Por trás da aparência, as unidades Panzer eram frágeis. 2 quartéis-generais centrais supervisionavam o ataque, junto com divisões de linha de frente, como a 11ª Divisão Panzer, conhecida por seu histórico de combate na frente oriental e nos Balcãs. A 11ª era só uma sombra do que foi, com menos efetivo e ainda sentindo as perdas de campanhas anteriores. O peso da ofensiva ficou com as novas, 111ª A e 113ª A, Brigadas Panzer. Apesar da vantagem em equipamentos, faltavam-lhes conhecimento tático, disciplina no rádio e experiência de combate. Enquanto isso, os americanos mantinham a vantagem do terreno, literal e figurativamente. O reconhecimento da 4ª Divisão Blindada detectou antecipadamente os movimentos alemães. A artilharia americana, bem posicionada e ágil, estava pronta para reagir rapidamente a avanços inimigos. A coordenação entre tanques, infantaria e unidades aéreas dava ao exército dos Estados Unidos da América grande vantagem. Além disso, a densa neblina matinal, que cobria Lorraine todos os dias, desempenhava um papel estranho, mas fundamental, na formação do campo de batalha, às vezes protegendo o avanço alemão, outras vezes ocultando os movimentos americanos. Nesse ambiente imprevisível, habilidade e adaptabilidade se mostrariam muito mais importantes do que números em uma planilha. O palco estava montado. Em manhãs enevoadas de setembro de 1944, perto da cidade francesa de Harcourt, uma batalha de tanques, pouco lembrada, mas vital, estava para começar. Ela testaria não apenas a força do aço, mas também a clareza do comando, a coragem dos homens e a capacidade dos exércitos de se adaptarem no cadinho da guerra. O que se seguiu deixaria quase 300 tanques alemães destruídos ou abandonados, e ficaria para sempre como uma das maiores vitórias dos Estados Unidos na Guerra Blindada, apesar de ser amplamente ofuscada por campanhas mais famosas. As formações blindadas alemãs, recentemente reunidas às pressas, já eram assoladas por uma série de sérias deficiências antes mesmo do primeiro tiro ser disparado. Muitos desses problemas vieram da rapidez da concepção e lançamento da contraofensiva. Com o avanço rápido dos aliados na França, os alemães não tinham tempo a perder. As recém-formadas Brigadas Panzer, criadas para deter o avanço do 3º Exército de Patton, foram enviadas às pressas para o combate antes que suas tripulações tivessem tempo de passar por uma integração adequada ou exercícios de campo. A escassez de combustível, que se tornou cada vez mais crítica após a perda de refinarias importantes e as campanhas de bombardeio dos aliados, só piorou a situação. As tripulações dos Panzers precisavam economizar combustível até mesmo durante as marchas de aproximação, e essa limitação logística fez com que preciosas horas de treinamento e ensaios de manobra fossem completamente sacrificadas.
Assim, as tripulações de tanques que avançaram pela Lorena em setembro de 1944 eram inexperientes, pouco treinadas e, em geral, não sabiam operar bem em operações de armas combinadas. Apesar da superioridade técnica de muitos veículos, como os tanques Panther, essas vantagens eram prejudicadas pela má coordenação tática e falta crônica de reconhecimento. Muitos comandantes de tanques alemães ainda não se sentiam à vontade com as unidades de infantaria ou artilharia e tinham consciência situacional limitada no campo de batalha. Contra essas formações frágeis, mas bem armadas, estava uma das unidades blindadas mais formidáveis das Forças Armadas dos Estados Unidos. A 4ª Divisão Blindada do 3º Exército de Patton, comandada pelo ousado Major-General John S. Wood, era veterana e tinha forte coesão entre tanques, infantaria, artilharia e reconhecimento. Esses homens haviam treinado juntos desde 1941, desenvolvendo doutrina, disciplina e confiança em todos os níveis de comando. Desde a ruptura da Normandia em julho, eles estavam envolvidos em combates quase contínuos, avançando, manobrando e enfrentando o inimigo por centenas de quilômetros. A 4ª Divisão Blindada, endurecida e alerta, estava pronta para a luta. No entanto, estar pronto não significava ter paridade em poder de fogo. A maioria dos tanques utilizados pela 4ª Divisão Blindada eram os M4 Sherman padrão, equipados com canhões de 75 mm de cano curto. Eram confiáveis e numerosos, mas seu armamento não competia com os canhões mais potentes dos tanques alemães. O canhão de 75 mm do Panzer IV superava o Sherman a longas distâncias, e o canhão de alta velocidade 42 do Panther destruía Shermans a mais de 2.000 metros, geralmente antes que as tripulações americanas vissem o inimigo. O canhão de 75 mm do Sherman mal conseguia danificar a blindagem frontal de um Panther, mesmo a curta distância. A assimetria e o poder de fogo eram uma fonte de grande preocupação para muitos tripulantes de tanque americanos. Um tripulante teria dito: se você vir um Panther e estiver em um Sherman, é melhor procurar um lugar para se esconder. Ainda assim, os americanos tinham uma vantagem fundamental que logo mudaria o rumo da batalha: coordenação tática e flexibilidade. Eles podiam chamar artilharia em poucos minutos, reposicionar rapidamente os destroyers de tanques e, quando o tempo permitia, solicitar apoio aéreo devastador dos P-47 Thunderbolts. Durante os primeiros dias do ataque alemão, porém, até mesmo essa vantagem vital foi temporariamente tirada. Durante setembro, uma névoa densa cobria o interior da Lorena nas manhãs. Na manhã de 18 de setembro de 1944, a neblina estava especialmente densa. A visibilidade caiu quase a zero em várias áreas, impedindo que aeronaves táticas americanas decolassem e inviabilizando o reconhecimento e apoio aéreo próximo, essenciais às operações aliadas. Os alemães aproveitaram a chance. Cobertas pela névoa, suas colunas blindadas avançaram sem serem vistas ou desafiadas do alto, mas o que os protegia do poder aéreo dos aliados também os cegava quanto ao terreno e ao inimigo à frente. Sem forças de reconhecimento adequadas ou elementos móveis de reconhecimento, os comandantes de tanques alemães estavam, na prática, avançando às cegas. Eles mal sabiam onde estavam as forças americanas, sua força ou possíveis obstáculos naturais. As brigadas Panzer recém-formadas, pouco acostumadas ao terreno e mal treinadas em coordenação, logo passaram a atacar de forma dispersa e fragmentada, em vez do ataque unificado planejado pelos comandantes. A neblina, antes um presente, virou maldição. O primeiro grande ataque alemão veio rápido. Em 18 de setembro, a 111ª, a Brigada Panzer atacou Lunéville, enfrentando o 2º Grupo de Cavalaria Mecanizada dos Estados Unidos da América e o Comando de Reserva da 4ª Divisão Blindada. Os alemães planejavam tomar a cidade rapidamente e usá-la para dividir a linha americana. Os americanos, porém, reagiram rapidamente e com agressividade. Reforços da 4ª e 6ª Divisão Blindada foram enviados rapidamente e intensos combates urbanos começaram ao redor da cidade. Em diversos confrontos brutais, os americanos mantiveram suas posições e repeliram o avanço alemão, destruindo mais de 20 tanques inimigos. Como não conseguiram destruir Lunéville, os alemães passaram a focar no norte.
Em vez de atacar posições americanas reforçadas, eles decidiram atacar um posto avançado, aparentemente vulnerável, do Comando de Combate A da 4ª Divisão Blindada próxima a Aracourt. Essa área formava um saliente, uma protuberância exposta na linha americana, pouco guarnecida e mal apoiada. O alto comando alemão acreditava que um ataque concentrado ali poderia isolar o Combat Command A, destruí-lo e talvez até forçar Patton a interromper completamente seu avanço. As posições do Combat Command A em Aracourt formavam uma linha defensiva composta por infantaria blindada, engenheiros, apoio e reforço de tanques, destroyers de tanques e artilharia. Essas unidades estavam em alerta, mas espalhadas por uma frente ampla. Quando o sol nasceu, na manhã enevoada de 19 de setembro de 1944, o silêncio foi quebrado pelo som de motores se aproximando. Às 7h30, a vanguarda da 13ª Brigada Panzer, escondida pela neblina matinal, avançou direto contra a linha americana. Os alemães atacaram com força, sem saber que estavam caindo em uma armadilha. Naquele momento, a Combat Command A contava só com uma companhia avançada de M4 Shermans para enfrentar o ataque. Atrás deles, uma companhia de destroyers de tanques M10 estava em reserva, posicionada em emboscada. Esses veículos blindados tinham canhões de 76 mm capazes de perfurar tanques alemães se atingidos de lado ou por trás. Destroyers de tanques e observadores de artilharia, com a mira já ajustada nas rotas inimigas, logo desencadeariam o inferno sobre as formações alemãs desprevenidas. O que seria uma rápida ruptura quase virou uma luta desesperada na neblina, um confronto de aço, tática, timing e coragem. A 113ª Brigada Panzer alemã entrou confiante na batalha, fortalecida por seu poderoso arsenal blindado. 4 companhias completas de tanques Panther formavam a ponta de lança, com sua grossa blindagem frontal e mortíferos canhões de 75 mm destinados a esmagar qualquer resistência americana. Acompanhando esses estavam uma companhia de canhões de assalto, provavelmente variantes do Sturmgeschütz 3 projetados para apoiar a infantaria em combates corpo a corpo. 2 batalhões de Panzergrenadiers, transportados em caminhões e semilagartas, seguiam atrás, prontos para aproveitar qualquer brecha. Um típico assalto blindado alemão, Blitzkrieg renascida na frente ocidental. A ofensiva foi favorecida pela forte neblina de outono sobre os campos e sebes de Aracourt naquela manhã. A névoa agiu como manto natural, protegendo os Panthers dos caças-bombardeiros americanos que devastaram os blindados alemães no verão. Por um instante parecia que a sorte favoreceria os atacantes e os alemães achavam que tinham o elemento surpresa. Mas eles estavam enganados. Apesar da má visibilidade, postos de escuta e observadores americanos perceberam os motores e o movimento na vegetação úmida. O comando de combate A, cauteloso após o confronto anterior, agiu rápido. As tripulações dos tanques foram acordadas, destroyers e artilharia ajustaram a mira. Desta vez, a neblina não favoreceria os alemães, ela se voltaria contra eles. Quando os Panthers alemães surgiram da névoa para surpreender os americanos, encontraram uma emboscada coordenada esperando em silêncio. Tanques Sherman americanos, ocultos atrás de árvores, edifícios e elevações, dispararam a curta distância, onde seus canhões de 75 mm conseguiam perfurar a blindagem lateral dos tanques alemães. O avanço alemão perdeu coesão à medida que vários Panthers eram atingidos pelos flancos. Em minutos, 11 Panzers foram destruídos em sequência, com carcaças em chamas marcando onde a neblina escondeu seus últimos momentos. O problema central alemão não era só a visibilidade, mas a total falta de consciência situacional no campo de batalha. O 5º Exército Panzer foi reunido às pressas e faltavam unidades de reconhecimento essenciais, normalmente responsáveis por informações críticas. Sem batedores blindados ou observadores avançados, os alemães estavam quase cegos. Seus tanques avançavam em formação fechada, sem conhecer as posições inimigas ou notar as zonas de morte em que entravam. Do lado americano, chegaram em massa à área reforços de infantaria, cavalaria e blindados. Enquanto os alemães mantinham rigidamente seu plano de ataque original, repetindo investidas por rotas previsíveis, os americanos se adaptaram rapidamente, reposicionando unidades e explorando o terreno.
No segundo dia de combate, o Combat Command A havia transformado o campo de batalha em uma rede mortal de zonas de fogo sobrepostas, posições de armas ocultas e corredores de artilharia. Os americanos lutavam em terreno e condições que eles mesmos escolheram e moldaram. Com essas posições vantajosas, as forças dos Estados Unidos da América aplicaram táticas clássicas de fogo e manobra. Os Sherman avançavam e recuavam, atraindo tanques alemães para o alcance dos M-10 que esperavam. Esquadrões de infantaria com bazucas e minas antitanque avançavam entre sebes e fazendas, armando emboscadas e atraindo Panthers para armadilhas. Baterias de artilharia, situadas a quilômetros, disparavam com precisão cirúrgica, guiadas por observadores de rádio junto às unidades da linha de frente. Um momento decisivo ocorreu perto da vila de Lizy, quando um pelotão do 74º Batalhão Destruidor de Tanques foi enviado para apoiar a linha americana. A unidade posicionou-se em uma depressão rasa, esperando silenciosamente na neblina da manhã. De repente, eles avistaram as silhuetas dos tanques alemães se movendo pela neblina sem saber que haviam sido vistos. Os M-10S dispararam a apenas 150 jardas, praticamente a queima-roupa para combate antitanque. Em segundos, projéteis acertaram as laterais dos Panthers desprevenidos. No tiroteio, 3 dos 4 M-10 foram destruídos. Antes de serem silenciados, destruíram 7 tanques alemães, um feito notável de sacrifício e timing. Ao final dos combates daquele dia, o campo de batalha parecia mais um ferro velho de aço queimado do que um confronto militar. O efeito na 113ª Brigada Panzer Alemã foi marcante. Mais de 50 tanques haviam sido perdidos, mais da metade da força da unidade, junto com dezenas de veículos e homens. A força que deveria romper a linha americana foi devastada. Seu ataque foi contido não por poder de fogo, mas por melhor planejamento, flexibilidade e conhecimento do terreno. Embora os tanques alemães tivessem alcance e blindagem, eles não conseguiram capitalizar essas vantagens. A névoa que os protegia dos céus também encurtou as distâncias de combate, neutralizando a superioridade de alcance de seus canhões. Enquanto isso, a blindagem americana podia se mover livremente, escondida até o último momento, e então atacava devastadoramente. A artilharia e os destroyers de tanques uniram forças para destruir as formações alemãs. No entanto, a batalha continuou. De 20 a 25 de setembro, o 5º Exército Panzer alemão, sob pressão por uma ruptura, fez ataques desconexos e cada vez mais desesperados. A esgotada 111ª Brigada Panzer e a 11ª Divisão Panzer, com efetivo reduzido, foram lançadas de volta à luta, recebendo ordens para retomar a ofensiva contra Harcourt a qualquer custo. Mas a coesão do ataque havia se perdido. Em vez de um ataque blindado unificado, as investidas foram golpes fragmentados, avanços de batalhão sob mau tempo e terreno desconhecido, sem informações claras sobre a força ou posição do inimigo. Os ataques alemães constantes só deram mais chances aos americanos de destruir os tanques gradualmente. Nessa altura, o entorno de Harcourt exibia destroços, metal retorcido, chassis queimados e campos chamuscados, refletindo como uma força subestimou o inimigo e o terreno. Para cada Panther que conseguia atravessar a neblina, vários nunca retornavam. Para os soldados americanos ao redor de Harcourt, a destruição diante deles era prova da disciplina, experiência e importância da guerra de armas combinadas. O que era para ser uma contraofensiva alemã contra Patton, logo virou um massacre brutal, derrotando não só máquinas, mas também a estratégia e a doutrina de campo. Na manhã de 20 de setembro, a ofensiva alemã se intensificou. Um avanço concentrado de tanques Panther atingiu diretamente os elementos de comando do Comando de Combate A. Enquanto os panzers alemães avançavam pelos campos cobertos de névoa, seu avanço isolou vários apoios vitais. Unidades de apoio da 4ª Divisão Blindada dos Estados Unidos da América. Elementos logísticos, caminhões de combustível e equipes de comunicação ficaram de repente na linha de fogo, sem proteção adequada atrás da linha de frente. O que antes era uma retaguarda estável, agora enfrentava real ameaça de invasão. Em meio a essa crise que se desenrolava, um herói improvável levantou voo.
O Major Charles Carpenter, observador de artilharia e piloto do Exército dos Estados Unidos da América, decolou em seu Piper L-4 Cub. Era uma aeronave discreta, chamada Rosie, a lançadora de foguetes, mas Carpenter a tornou muito mais perigosa. Presos sob as asas havia 6 bazucas, lançadores de foguetes antitanque adaptados para uso aéreo. Apesar de mais simples que aviões de ataque, o Cub de Carpenter tinha uma vantagem, o elemento surpresa. Naquela manhã, nuvens densas e neblina dificultaram muito a visibilidade. Carpenter voou baixo, tentando identificar alvos na paisagem turva. Com o passar do dia, o céu clareou e revelou colunas de blindados alemães avançando perto de Aracourt. Em mergulho, desviando do fogo inimigo, Carpenter lançou seus 6 foguetes numa ousada investida contra tanques alemães que avistou se posicionando. Mas ele não tinha terminado. Carpenter voltou à base, rearmou-se e decolou mais 2 vezes. Durante o dia, ele cumpriu 3 missões, cada uma tão ousada e corajosa quanto a anterior. Ao todo, ele lançou 16 foguetes de bazuca contra blindados e veículos alemães. Tropas no local confirmaram os resultados depois. 2 tanques Panther destruídos, vários blindados neutralizados e dezenas de soldados alemães mortos ou feridos. Para um homem pilotando o que basicamente era um avião de reconhecimento de lona e madeira, Carpenter havia desferido um golpe impressionante. Suas ações se tornariam lendárias e Rosie, a lançadora de foguetes, seria lembrada como um dos destruidores de tanques mais incomuns da guerra. No dia 21 de setembro, o tempo mudou completamente. O céu se abriu, a neblina se dissipou e todo o poder do Comando Aéreo Tático dos Estados Unidos da América foi liberado. O 405º Grupo de Caça, pilotando os Republic P-47 Thunderbolt, decolou em ondas sucessivas. Essas aeronaves, armadas com 8 metralhadoras .50 e foguetes sob as asas, atacaram as colunas alemãs como anjos vingadores. Ataques rasantes iluminaram o campo e destruíram tropas alemãs, comboios de combustível e tanques expostos. Antes protegidos pela neblina, os alemães agora eram expostos ao sol e à aniquilação aérea. Mesmo assim, os alemães avançaram. Na manhã de 22 de setembro, eles atacaram novamente ao norte de Aracourt, tentando usar a neblina como cobertura. Eles encontraram elementos da cavalaria americana, unidades de reconhecimento armadas para proteger os flancos e alertar com antecedência. Mesmo sabendo que tinham poucas chances contra os tanques alemães, os soldados da cavalaria mantiveram suas posições com disciplina, garantindo tempo para a força blindada da Combat Command A se reposicionar. O sacrifício deles permitiu aos americanos criar uma linha defensiva, tanques na frente, destroyers de tanques atrás, artilharia e controladores aéreos prontos para ataques. Então, como se a própria natureza tivesse entrado na batalha, a névoa começou a se dissipar. De repente, o campo de batalha ficou totalmente iluminado. Tanques alemães avançavam cautelosos na névoa e foram pegos em campo aberto. Tanques Sherman, destroyers de tanques M10 e baterias de artilharia americanos abriram fogo com coordenação devastadora. A comunicação por rádio conectava todos os recursos americanos em uma máquina coesa de destruição. Ao mesmo tempo, os P-47 desciam em mergulho, atacando as posições alemãs com foguetes, bombas e rajadas de metralhadora. O que veio depois foi um inferno. O campo de batalha explodiu em chamas, aço e fumaça. A Brigada Panzer 111 foi despedaçada no caos. As forças alemãs, antes confiantes, agora eram apenas destroços nos campos. E os americanos não pararam por aí. Enquanto os alemães faziam uma pausa para se reagrupar após a emboscada, uma segunda onda de tanques americanos chegou, uma companhia de Shermans com efetivo reduzido redirecionada à linha de frente. Sem hesitar, a Combat Command A contra-atacou. Aproveitando a névoa que se dissipava, eles atacaram de flanco, atingindo os alemães de norte a sul como uma foice cortando um campo de grama. Entre a linha defensiva e a ofensiva de Shermans no flanco, os restos da 113ª Brigada Panzer foram esmagados. As formações colapsaram sob pressão. Veículos foram abandonados, tripulações fugiram ou foram abatidas e a resistência alemã se desfez.
O que antes fora uma poderosa formação blindada, agora era apenas destroços espalhados e carcaças em chamas. Os campos ao norte de Aracor estavam cobertos de fumaça e destroços dos tanques Panther, gigantes de aço abatidos por táticas precisas e coordenação superior. Um dos fatores decisivos nessa vitória americana foi a mobilidade e versatilidade de suas unidades blindadas. Apesar da blindagem e canhões superiores, o Panther era mais lento, quebrava mais e tinha menor capacidade de manobras rápidas. Unidades americanas operavam de forma ágil, enviando rapidamente destruidores de tanques para pontos fracos. A artilharia era redirecionada rapidamente e o apoio aéreo solicitado sob demanda. Essa rede de coordenação se mostrou imbatível nos campos dinâmicos cobertos de neblina da Lorena. Em poucos dias, 2 novas brigadas de Panzer de Hitler, criadas como forças móveis e de elite, foram destruídas por uma força americana menor, porém experiente em combate. Foi um exemplo clássico de como treinamento superior, flexibilidade e guerra de armas combinadas podem superar até mesmo inimigos tecnologicamente superiores. Para o 5º Exército Panzer alemão, o contra-ataque para deter Patton rapidamente virou um desastre, lembrando fracassos da Frente Oriental, onde terreno, clima e logística já haviam condenado outras ofensivas. Entre as veteranas, sob comando da 4ª Divisão Blindada na Batalha de Arakur, uma se destacou de forma excepcional. O 37º Batalhão de Tanques, comandado pelo incansável e futuro lendário Tenente-Coronel Crichton Abrams. Agressivo, destemido e brilhante taticamente, Abrams tinha uma reputação que ecoava por todo o 3º Exército de Patton. Sob seu comando, o 37º tornou-se a ponta de lança que avançava na retaguarda alemã, espalhando caos e medo. Entre 19 e 22 de setembro, os alemães tentaram repetidamente empurrar Abrams e seu batalhão de volta pelo rio Mosela. Foi nos campos e vilarejos próximos a Mogenvik que ocorreu um dos maiores e mais intensos combates de tanques da frente ocidental. O campo de batalha virou um caldeirão de aço e fumaça, com Panthers e Tigers avançando em ondas, apoiados por infantaria e canhões autopropulsados, enfrentando os ágeis Shermans do 37º. O batalhão de Abrams perdeu 14 tanques Sherman em poucos dias brutais, a um preço alto. O prejuízo para o inimigo foi devastador. Em troca, seus homens destruíram cerca de 55 tanques alemães, incluindo alguns dos temidos Tiger I. Esses tanques antes cruzavam o campo de batalha quase impunes. Agora eram destroços em chamas, reputações destruídas, uma verdadeira aula de guerra de manobra. Unidades americanas mudando de posição de forma fluida, atacando de ângulos inesperados e usando cada dobra do terreno a seu favor. Ao fim do confronto, a tentativa alemã de recuperar o leste do Mosela fracassou totalmente. Em 22 de setembro, os Shermans do 37º avançaram novamente para o sul. Avançando pelas vilas de Quancourt e Boers, eles seguiram até o canal Rhein-Main. Por onde passavam, viam sinais do colapso alemão, equipamentos e blindados abandonados, além de resistências desorganizadas demais para defender. A Wehrmacht, seguindo ordens para conter os Estados Unidos da América, lançou vários contra-ataques às linhas americanas. Mas cada ataque alemão era mais fraco que o anterior. A destruição de cada Panther e a perda de tripulações reduziam o ritmo do ataque alemão. Eventualmente, ele vacilou completamente. Quando os canhões calaram perto de Arakur, 2 valiosas brigadas de Panzer de Hitler foram aniquiladas. Em menos de 2 semanas de combate, a 4ª Divisão Blindada, mesmo em desvantagem e enfrentando tanques superiores, destruiu 285 tanques e veículos blindados alemães. Em troca, perderam só 25 tanques médios e 7 destroyers de tanques. A proporção impressionava e as implicações eram claras. O mito da invencibilidade blindada alemã havia sido destruído e a capacidade das forças americanas de coordenar elementos aéreos, terrestres e mecanizados nunca esteve tão evidente. O desfecho da batalha levou o 3º Exército do general Patton até a porta do Reich. Com o inimigo em fuga, o caminho para a Alemanha parecia aberto, mas então veio um momento que ainda gera debates entre os historiadores. Uma pausa no avanço não causada pela resistência alemã, mas pela logística dos aliados e decisões do alto comando.
O comandante supremo aliado, General Dwight D. Eisenhower, decidiu desviar preciosos suprimentos de combustível para as forças britânicas e canadenses que avançavam em direção aos Países Baixos na Operação Market Garden. Assim, os tanques de Patton, perto de cruzar a fronteira da Alemanha, tiveram que parar e esperar. O avanço agressivo para o leste chegou a uma parada abrupta, não pelas mãos do inimigo, mas por causa de tambores de combustível vazios. Esse atraso deu ao exército alemão, já desgastado, uma breve janela crucial. Nesse período, eles recuaram de forma organizada, consolidaram forças e se reagruparam na fortificada linha Siegfried, muralha ocidental que marcava o limiar da Alemanha. Foi a primeira vez desde a Normandia que o avanço americano teve seu ímpeto seriamente interrompido. Quanto aos americanos, a batalha provou ser mais do que apenas uma vitória tática. Validou a abordagem deles em evolução para a guerra blindada. O elemento central desse sucesso foi o tenente-coronel Crichton Abrams. Sua calma sob pressão, exploração das fraquezas inimigas e confiança nos homens consolidaram seu legado. Ele se tornou um dos comandantes de blindados mais respeitados da guerra e, nos anos 1970, chefe do Estado-Maior do Exército dos Estados Unidos da América. O tanque M1 Abrams, ainda usado pelo Exército dos Estados Unidos da América, recebeu esse nome em homenagem a ele. A Batalha de Araucourt é considerada o maior confronto de tanques envolvendo forças dos Estados Unidos da América na frente ocidental até a Batalha do Bulge, 3 meses depois. Ela segue como uma lição poderosa de que vencer guerras de blindados depende menos das especificações das máquinas e mais da liderança, treinamento das tripulações e sinergia entre os braços de um exército moderno. Mesmo com menor poder de fogo, as forças americanas usaram o terreno, inteligência, coordenação e tenacidade para desferir um golpe devastador em uma das últimas grandes contraofensivas blindadas da Alemanha na França. As consequências da Batalha de Araucourt geraram frustração e aumentaram a percepção negativa no alto comando alemão, abalaram a frágil confiança nas forças blindadas e expuseram fissuras fatais entre os oficiais de campo e o círculo interno paranoico de Hitler. Para generais como Hasso von Manteuffel, do 5º Exército Panzer, e Otto von Knobelsdorff, do 1º Exército, o desastre foi humilhante e enfurecedor, com suas equipes lutando para reunir relatórios pós-ação que mostravam como a operação foi mal planejada e executada. Oberst Meinhard von Lauschert e outros comandantes, apesar da habilidade tática, ficaram presos a ordens irrealistas, sendo forçados a lançar Panthers sem apoio suficiente contra experientes tripulações americanas que aproveitavam cada obstáculo do terreno. Na chancelaria do Reich, Hitler reagiu com uma mistura de fúria intensa e crescente desconfiança. O Führer explodiu ao saber de Panthers destruídos por Shermans e Thunderbolts, recusando-se a aceitar que a superioridade técnica pudesse ser superada pela flexibilidade e poder de fogo americanos, concluindo que seus generais eram incompetentes ou pouco fanáticos para cumprir sua vontade. Seu círculo mais próximo, figuras como Jodl, Keitel e até Guderian, se viram alvo de tiradas ferozes que apontavam o fracasso da Brigada Panzer como prova de que o corpo de oficiais tradicional não podia ser confiado com iniciativas independentes. Isso aumentou a determinação de Hitler em planejar pessoalmente a próxima ofensiva nas Ardenas e reforçou seu controle sobre o planejamento operacional. Embora Araucourt não tenha visto expurgos ou demissões em massa, a Alemanha não podia dispensar comandantes experientes no fim de 1944. Algumas reputações foram silenciosamente manchadas. O conceito das brigadas Panzer, criadas rapidamente, última ideia de Hitler para ataques blindados, logo foi desacreditado. Muitas dessas formações foram dissolvidas ou reintegradas por divisões Panzer esgotadas, admitindo tacitamente seu fracasso. Para os oficiais diretamente ligados a essas brigadas, foi uma mancha profissional que não podia ser apagada, seus relatórios ofuscados pelo fato gritante de que quase uma centena de tanques alemães insubstituíveis haviam sido perdidos em questão de dias sem nenhum ganho duradouro. Mais grave para o futuro, a derrota de Araucourt reforçou a mentalidade de bunker de Hitler. Ele ficou cada vez mais convencido de que somente gerenciando a guerra pessoalmente poderia salvar a Alemanha, levando-o a ditar os objetivos, cronogramas e até mesmo detalhes operacionais menores da ofensiva das Ardenas meses depois, com consequências catastróficas.
Assim, os Panthers destruídos fumegando em campos franceses após Aracu eram mais que destroços de batalha. Eram testemunhas silenciosas de um regime preso à ilusão fatal, comandantes temendo a deslealdade a Hitler e uma máquina de guerra alemã que logo se lançaria ao abismo na Bélgica por arrogância e negação. Espero que você tenha gostado deste mergulho em uma das batalhas menos conhecidas, mas decisivas da Segunda Guerra Mundial. Se você gostou tanto quanto eu e quer mais histórias de confrontos intensos, frentes esquecidas e homens que desafiaram as probabilidades, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Curta se gostou e diga nos comentários o que achou ou quais batalhas quer ver depois. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.